Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Muito obrigada por me dar a honra da sua companhia novamente. Nossa personagem de hoje é Marie Bonaparte, uma princesa interessada no orgasmo feminino e apaixonada pela psicanálise. Se tornou aluna, amiga e até salvadora de Sigmund Freud, mas acima de tudo, era uma mulher livre, dizem aqueles que estudaram sua vida. Essa história foi sugestão de uma inscrita e você também pode deixar a sua nos comentários. Por favor, eu peço o seu like, inscreva-se, maratone, compartilhe e comente. E vamos à nossa história de hoje. Nascida em Saint-Claude, na região da Ilha da França, Marie Bonaparte era sobrinha bisneta de Napoleão I da França. A vida de Marie começou marcada pela tragédia. Ela quase morreu ao nascer e sua mãe faleceu um mês após o parto. Sua infância foi complicada e solitária, sem a companhia de outras crianças, com extrema devoção ao pai, que era geógrafo e antropólogo, e um medo enorme da avó paterna. Desde pequena, demonstrou curiosidade tanto pela ciência quanto pela literatura, pela escrita e também pelo próprio corpo. Desde muito jovem, se recusou a aceitar o papel submisso, reservado às mulheres da época. Na adolescência, começou a estudar idiomas como o inglês e o alemão e se saiu muito bem nos exames, mas de repente, sua avó e seu pai a proibiram de realizar as provas. Antes de completar 20 anos e em pleno despertar sexual, Marie teve um caso com um assistente do seu pai, que era casado. Tudo terminou em escândalo, chantagem e humilhação para Marie. Em pouco tempo, seu pai a apresentou a seu pretendente favorito para o casamento, o príncipe George, da Grécia e Dinamarca. Em 21 de novembro de 1907, em Paris, se casou com o príncipe em uma cerimônia civil e depois em uma cerimônia religiosa em 12 de dezembro de 1907, em Atenas. Ela era então conhecida oficialmente como a Princesa Marie da Grécia e Dinamarca. Em março seguinte, Marie estava grávida e, como concordado, o casal regressou à França para se instalar. Quando Jorge levou a sua esposa a Benstorff para a primeira visita familiar, a esposa de Valdemar, seu tio, Maria de Orleans, teve grandes dificuldades para explicar a Marie a intimidade que unia tio e sobrinho, tão forte que no final de todas as visitas de Jorge a Benstorff, ele chorava e Valdemar ficava doente. Ambas as mulheres aprenderam a ter paciência para os momentos privados de seus maridos. Ela teve 2 filhos, Pedro e Eugênia, mas eles não viveram felizes para sempre. Embora o casamento tenha durado 50 anos, Marie rapidamente percebeu que o verdadeiro vínculo de seu marido era com seu tio Valdemar. Enquanto isso, ela procurava seus próprios amantes e vivia atormentada por sua frigidez. Jorge ter-se-á queixado da esposa do seu tio, a Marie, dizendo que ela bebia demasiado e estava a ter um caso com um tratador de cavalos do palácio. No entanto, Marie Bonaparte não via nenhum tipo de defeito nela e admirava pela sua perseverança e independência. Esse assunto causou uma separação entre o casal. Ela pertencia à realeza e era extremamente rica, mas sua curiosidade e frustrações a levaram a ser pioneira na pesquisa da sexualidade feminina e discípula de Freud. Para alguns, ela foi uma pioneira na sexualidade. Outros apenas a veem como uma mulher rica com conexões influentes. Marie consultou-se em 1925 com Sigmund Freud, em Viena,
para o tratamento de sua frigidez. O interesse de Marie Bonaparte pela sexualidade e pelo prazer feminino surgiu nessa época de apetite intelectual. Ela encontrou em Freud o que precisava desesperadamente, um novo pai para amar e servir, diz Thompson em seu ensaio. Marie Bonaparte virou sua paciente e logo depois sua amiga. Apesar de simpatizar com o mentor da sua esposa, em 1925 George pediu a Marie para deixar o seu trabalho como psicanalista e se dedicar à vida familiar, mas ela recusou. Quando ele soube pelos jornais que o seu filho se tinha casado com uma plebeia russa em 1938, ele proibiu de regressar à casa e recusou-se sequer a conhecer a sua esposa. Ela foi a primeira psicanalista francesa, uma das poucas analisadas por Freud. Fez parte do grupo fundador da Associação Psicanalítica da França e por toda a vida trabalhou e ajudou a causa psicanalítica. Escreveu extensa obra, grande parte dela explorando os mistérios da sexualidade feminina. Utilizou-se de sua fortuna para ajudar a popularizar a psicanálise. Em seus estudos iniciais, ela defendia que uma cirurgia era a única maneira das mulheres terem orgasmo durante a relação sexual, diminuindo a distância entre o clítoris e a vagina. Acreditava tanto nisso que ela mesma se submeteu a 3 cirurgias. Seus estudos se demonstraram um fracasso. Marie Bonaparte se tornou uma figura importante na psicanálise em Paris e teve vários pacientes, em paralelo às suas atividades protocolares como princesa. E também ajudou Freud a fugir da Alemanha nazi. Graças às suas manobras políticas e financeiras, ele e sua família escaparam de Viena para Londres, onde ele terminaria seus dias. A maturidade profissional acabou levando Marie a contradizer seus estudos iniciais. Marie Bonaparte rejeitou por completo suas ideias originais, publicou um livro em 1950 sobre a sexualidade feminina, em que se retratava de tudo sobre o estudo de Skin Wallen. Lá, ela diz que a anatomia não tem nada a ver e que tudo é psicológico. Naquela época, ela já fazia psicanálise havia quase 25 anos. Apesar da mudança de opinião, acredita-se que Bonaparte foi uma mulher revolucionária. Acho que seu estudo original foi notável, diz Lloyd. Para Lloyd, ela foi uma figura fascinante. É uma das minhas heroínas, mas não deixa de ser uma personagem trágica, avalia. Estava muito à frente de seu tempo em termos de teoria e compreensão, mas era infeliz com seu próprio corpo. O professor Amarux, que durante vários anos se dedicou a catalogar o arquivo de Marie Bonaparte em Paris, acha que ela foi uma mulher incrível, ligada a todos os círculos literários, políticos e da realeza, e que conheceu todas as pessoas famosas do mundo da primeira metade do século XX. Ela também foi uma figura interessante para questionar o feminismo, diz ele, mas ao mesmo tempo ela era muito livre, desafiava Freud e era uma mulher complexa. Ela teve casos com o discípulo de Freud, Rudolf Lowenstein, e Aristide Briand, o primeiro-ministro francês. No dia 21 de fevereiro de 1957, a princesa Marie e seu marido celebraram a sua boda de ouro. O príncipe George morreu no dia 25 de novembro desse ano, aos 88 anos, sendo o membro da Casa de Oldenburgo mais velho da sua geração. Foi enterrado no cemitério real de Tatoy, com as bandeiras grega e dinamarquesa no caixão, a sua aliança de casamento, uma madeixa do cabelo e uma foto do seu tio Valdemar.
Devido à longa relação de Jorge com Valdemar, seus filhos Pedro e Eugênia se referiram a Valdemar como Papá II. Marie morreu de leucemia em Saint-Tropez em 21 de setembro de 1962, aos 80 anos de idade. Foi cremada em Marsella e suas cinzas estão enterradas junto com o marido em Tatói, perto de Atenas. O que você achou da história dessa princesa tão revolucionária e diferente? Te aguardo nos comentários. Obrigada por nos assistir, obrigada por nos dar a honra da sua companhia em mais um vídeo.